nosso quadro de saúde e qualidade de vida, vamos falar dos tratamentos mais modernos para rejuvenescimento. Você já ouviu falar em preenchedores? Na reportagem a seguir, vamos falar sobre as técnicas mais avançadas de cuidados para uma pele saudável e mais jovem. Preenchedores faciais são utilizados para corrigir imperfeições da pele. O produto mais utilizado é o ácido hialurônico, que garante maior naturalidade à pele. Os preenchedores faciais, eles foram desenvolvidos, como o nome diz, para preencher algum volume e um local que você teve perda, tá? Hoje, na dermatologia, o preenchedor mais seguro que é usado é o ácido hialurônico, tá? E nós estamos já na 4ª geração do ácido hialurônico. Ele, ao longo desse tempo em que ele foi criado, já passamos por vários produtos e várias evoluções, tá? Então, o que consiste essas evoluções? Na naturalidade com que ele fica depois do procedimento. Então, essa 4ª geração, por exemplo, do ácido hialurônico, ele veio mais fluido, ele é mais leve, ele causa menos edema, menos inflamação depois do procedimento. Então ele é um procedimento que traz muita naturalidade para a face, para o rosto. A preocupação dos dermatologistas, além de alcançar a naturalidade, é trabalhar o rosto em suas 3 dimensões. Quando a gente trata de rejuvenescimento, a gente precisa abordar as 3 principais partes. A gente geralmente divide o rosto em 3 partes, que seria o terço superior da face, o terço médio da face e o terço inferior da face, tá? E existem locais de preencher em todas essas regiões, tá? O local que a gente tem preenchido muito é o terço médio da face, a região malar das bochechas, quando tem perda, tá? O sulco nasogeniano também é um local bem frequente de preenchimento, mas hoje, como a gente tem feito muito preenchimento no terço médio da face, diminuiu bastante a necessidade de preenchimento apenas no sulco nasogeniano, tá? Além disso, a gente pode trabalhar também bem o contorno do rosto, tá? Para quando tem indicação. Outro fator que eu acho importante quando a gente aborda preenchimento para o paciente é definir qual é o tipo de rosto que ele tem. Se ele tem um rosto redondo, se ele tem um rosto quadrado, se o formato do rosto dele é oval ou em coração, porque isso também determina o local onde fica mais bonito colocar e repor esse volume que foi perdido ao longo do tempo. De acordo com a doutora Marcela Martins, o envelhecimento traz perdas de volume no rosto. Neste caso, os preenchedores são importantes aliados para controlar essas perdas naturalmente. O rosto ele deve ser analisado de uma maneira tridimensional, né? Porque as perdas de volume elas acontecem por alguns motivos, né? Então, com o envelhecimento, a gente tem aumento da flacidez da pele por diminuição e perda do colágeno. Nós temos reabsorção óssea, principalmente no terço médio, no terço inferior também. Esse osso, os ossos, eles vão sofrendo a reabsorção. E existe também a perda de gordura. Então, tem alguns coxins gordurosos presentes no rosto e que ao longo do tempo eles vão diminuindo do volume. Por isso que a gente tem uma queda dessa parte da face. A gente tem perda de volume, queda do rosto. Então, para controlar esse envelhecimento de maneira natural, a gente começa a fazer os preenchimentos bem pontuais. Então, perder um pouquinho na região malar, coloca um pouquinho ali. Isso acarretou um aumento da olheira. Se é uma olheira que é mais profunda e que você tem a possibilidade de preencher, você pode preencher também aquela região. Então a demanda do preenchimento ela é muito individual. Então tem paciente
que envelhece de maneira diferente do outro. E isso às vezes é determinado também pelo formato do rosto e pela genética, claro. O preenchimento facial é um procedimento simples, com um pós relativamente tranquilo. O pós-procedimento, o pós dos preenchedores, ele é um pós relativamente tranquilo, tá? Então ele não tira o paciente do dia a dia, ele pode fazer um procedimento em seguida e trabalhar, tá? Então ele tem alguns cuidados de não apertar muito aquela região, porque dependendo do preenchimento, se ele é feito um pouco mais profundo, ele pode deixar aquela região um pouquinho mais dolorida, por volta de 5 dias a uma semana. Então tem que ter um cuidado, né? Não é que você fez, você vai esfregar o rosto, enfim. Então manter um cuidado geral. O preenchimento, ele tem algumas contraindicações. Então, pacientes, por exemplo, que tratam de algumas doenças, algumas colagenoses, eles têm contraindicação de fazer preenchimento facial, tá? Mas são poucas as contraindicações, mas elas existem. E isso tem que ser avaliado pelo médico dermatologista que vai fazer o procedimento. O fundamental é procurar sempre a avaliação de dermatologistas. É o médico que vai avaliar o melhor procedimento e garantir resultados satisfatórios. Sempre, porque tudo isso requer uma formação muito rigorosa e uma atualização constante. Então, para você fazer um trabalho de preenchimento, de rejuvenescimento facial, o médico precisa conhecer muito bem a anatomia, saber o que pode, aonde pode ser colocado esse produto, ou esse preenchedor. Então, precisa ter um senso estético aguçado para saber qual é o tipo de rosto, aonde colocar. Então, requer um profissional realmente capacitado.